Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino, abalarei todas as coisas. Parte 2, a igreja. Anterior, vimos que Deus diz, farei tremer todas as coisas. Vou abalar o céu, vou abalar a terra. Farei tremer a terra seca. Vou abalar o mar, farei tremer todas as nações. Farei tremer tudo que pode ser abalado. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Hebreus 12:25-29. E Ageu 2:6. E princípio do 7. O objetivo é que aqueles de nós que receberam o reino que não pode ser abalado podem, por assim dizer, ser filtrados do resto da humanidade. Agora, nesta carta, quero dar uma resposta prática à pergunta: como devemos responder? Realmente acreditamos que Deus fará o que Ele tão claramente diz que vai fazer? Como vai ser? Ficamos sem fazer nada ou vamos procurar saber qual é o percurso bíblico e sensato de ação? Uma resposta prática: ouvir e obedecer. Em primeiro lugar, a partir do que disse na carta anterior, é óbvio que se queremos permanecer inabaláveis, temos de construir uma base na palavra de Jesus. Ouvir e pôr em prática a sua palavra. Tudo o que irei transmitir agora é baseado nisso. Por outras palavras, de que forma vamos ouvir e aplicar o ensino das Escrituras? Como? Quero começar pelos versículos 11 e 12 de 2 Pedro 3, um capítulo que aborda este período dos abalos. 2 Pedro 3, 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Pedro faz uma pergunta muito sensata, a pergunta certa. A questão não é, antes de tudo, o que devemos fazer, mas que tipo de pessoas devemos ser. O que nós somos é mais importante do que aquilo que fazemos. E ele dá uma resposta, um esboço muito simples, que contém 3 elementos. Ele diz que, antes de tudo, vivam de maneira santa e piedosa. Em segundo lugar, diz, esperando o dia de Deus. E em terceiro lugar, apressando a sua vinda. Essa deve ser a nossa resposta base. Brevemente, esses 3 elementos da resposta. 1. A santidade. 2 Coríntios 6, 17, 7, 1. Em primeiro lugar, a santidade. Para isto, iremos focar-nos apenas numa escritura, que é 2 Coríntios 6, começando no versículo 17 e continuando até o capítulo 7, 1. Precisa ter em mente que as divisões por capítulos não estavam no texto original. Foram introduzidas muitos séculos mais tarde, por tradutores. E às vezes o sentido fica um pouco obscurecido por causa destas divisões. 2 Coríntios 6, 17, 7, 1. A maior parte é uma citação do Antigo Testamento. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, Deus faz uma promessa para ser um pai para todos nós, os que cumprirmos as suas condições. Mas tenha em mente que existem condições estabelecidas, e a primeira delas é: saiam do meio deles, isso é, dos incrédulos. Não dos outros cristãos, mas dos incrédulos. E separem-se. Separem-se para ficarem com Deus. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Há muitas maneiras diferentes de podermos tocar no que é impuro, mas de uma forma muito comum, que é um problema para quase todos nós,
É pelas nossas atitudes mentais e pelas coisas que invadem as nossas mentes. Também pelas coisas que observamos. Particularmente, teria de dizer para os meus padrões, muitos dos programas de televisão são impuros. E se nós deliberadamente nos expormos a eles, estamos tocando no que é impuro. Se não podemos evitar, isso é outro assunto. Raramente a Ruth e eu podemos ir ao cinema, porque a maioria dos filmes são impuros. Havia um filme, alguns anos atrás, que foi realmente excelente. Ele chamava-se O Kid Frisco. Provavelmente não se deve lembrar. Era realmente bom e hilariante. Foi baseado na vida de um judeu jovem a quem era devido tornar-se um rabino e que teve de ir para Los Angeles a partir da Polônia. Era tão oportuno para o pensamento do povo judeu, a história foi excelente e a atuação foi excelente, mas no meio da história, sem nenhuma razão aparente, houve alguma linguagem absolutamente nojenta. Não tinha nada a ver com o enredo. Ruth e eu dizemos que gostaríamos de ver novamente, mas eventualmente dissemos um ao outro: eu não me sinto livre para expor o Espírito Santo em mim, ao tipo de linguagem que há nesse filme. Essa é uma decisão pessoal, mas é um exemplo do que pode ser interpretado o tocar no que é impuro. Não tem de o fazer. Não se expõe a coisas que lhe contaminem mentalmente se não tiver de o fazer. Fui salvo no exército britânico e passei mais de 4 anos e meio no exército. Não se pode deixar de estar exposto a coisas que são impuras no exército. Quer dizer, soldados britânicos são incapazes de falar sem blasfemar e jurar, a menos que sejam salvos. Por isso, ouvi tudo isso, dia após dia, durante 4 anos e meio. Mas não me expus a isso. Simplesmente não podia evitar. Nunca deliberadamente, pela graça de Deus, me expus a algo que me fosse contaminar. Sendo um pregador, sou particularmente cuidadoso, porque sei que se guardar o que quer que seja na minha mente, mais cedo ou mais tarde, vai sair da minha boca quando estiver pregando. Eu protejo a minha mente. A Ruth será a minha testemunha. Eu, deliberadamente, não aceito nada na minha mente que possa corromper a palavra de Deus que Ele me deu para proclamar. Sugiro que todos os crentes precisam refletir acerca disso. Não tem de tomar a mesma atitude que eu, mas precisa perguntar a si mesmo: estou a tocar o impuro? Estou desnecessariamente a expor-me a coisas que contaminam o meu espírito? Jesus disse: bem-aventurados os limpos, puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. E o livro de Provérbios diz: guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Tudo que há na vida vem do coração. Se tem um coração puro, terá uma vida pura. E se o seu coração for impuro, a sua vida será impura. Essa é uma lei inalterável que governa toda a conduta humana. Lembre-se, o que coloca no seu coração determina o curso da sua vida. Não pode ter uma coisa errada no seu coração e viver corretamente. E não pode ter uma coisa certa no seu coração e viver erradamente. No seu coração determina o curso da sua vida. Na língua Logaroli, o provérbio 4:23 é bem mais simples. Guarda o teu coração com toda a tua força, porque tudo o que há na vida vem dele. Tudo o que há na vida vem do coração. Se quer uma vida boa, tem de ter um bom coração. Um coração puro, um coração limpo. E se contaminar, em última análise, é o que vai sofrer mais. Obedecer à Bíblia não é, na verdade, ser muito piedoso. É ter bom senso, porque funciona. Depois Deus diz: e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus não oferece ser pai incondicionalmente para quem quer. Ele diz: serei o vosso pai se reunirem as minhas condições. Paulo adiciona a palavra visto que, no princípio do capítulo 7. Provavelmente já sabe que digo sempre que quando encontrar a expressão portanto, visto que na Bíblia, tente descobrir o porquê dessa portanto, visto que. Ali, e nesse caso, esse visto que é usado devido aos 2 versículos anteriores.
Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo. Há algumas coisas que Deus faz por nós e há coisas que temos que fazer por nós mesmos. Há muitos aspectos da santidade que só Deus pode fazer, mas aqui está algo que é da nossa responsabilidade fazer. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Imundície da carne. Penso que a maioria das pessoas tem uma ideia muito clara de algumas das coisas que estão relacionadas com isso. Imoralidade sexual, embriaguez, raiva, blasfêmia. Mas sobre a imundície do espírito, acho que todas as formas de contato com o ocultismo é imundície de espírito. Muitos cristãos de hoje, muitas vezes sem saberem, estão envolvidos no ocultismo. Muitos cristãos leem horóscopos, não é verdade? Mas deixe-me dizer-lhe que se vivesse em Israel sob a lei de Moisés e lesse horóscopos, teria sido morto. Isso é a estimativa de Deus acerca disso. Vou fazer uma lista de coisas ocultas, pois não é esse o meu propósito, mas descobri na minha própria vida que exigiu muito trabalho da minha parte eliminar o ocultismo. Por exemplo, na Universidade de Cambridge, o meu principal objeto de estudo sobre o qual escrevi a minha tese foi a filosofia de Platão. E muitas pessoas admiram Platão. Encontra muitos cristãos que de fato seguem uma forma de cristianismo chamado neoplatonismo. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós somos responsáveis por fazê-lo. Isso não é algo que Deus vai fazer por nós. Isso é algo que Ele nos diz para fazermos por nós mesmos. 2. Aguardar a vinda do dia do Senhor. Vamos voltar a 2 Pedro 3 e ler qual o segundo requisito. Aguardar a vinda do dia do Senhor. Quero apenas rever 2 escrituras, sendo a primeira Tito 2:11 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Repare que Paulo chama Jesus de Deus, o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E a motivação para uma vida santa baseia-se principalmente na vinda do nosso Senhor. Penso que se analisar o ensinamento do Novo Testamento sobre a santidade, que em quase todos os casos ela está ligada à expectativa do retorno do Senhor. E pessoalmente, acredito que onde a igreja perde a sensação de expectativa do regresso do Senhor, as normas de santidade do Novo Testamento tornam-se impossíveis, porque acredito que é essa a principal motivação. A motivação para uma vida santa baseia-se principalmente na vinda do nosso Senhor. Da mesma forma, em 1 João 3:1-3, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Temos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Pode dizer-me que acredita na doutrina do retorno do Senhor, mas quero ver provas disso na sua vida. Porque ele diz que qualquer que nele tem essa é a esperança da sua vinda. Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A Escritura coloca a responsabilidade sobre nós. Existem formas, áreas em que Deus nos purifica. Existem formas, áreas em que temos de nos purificar nós mesmos. E Deus tem um único padrão de pureza, que é Jesus, como também ele é puro. 3. Apressar a sua vinda. Em seguida, voltamos novamente para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12 diz: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda.
As antigas versões autorizadas costumavam dizer antecipar, mas isso não é uma tradução muito precisa. A tradução correta é a que é usada no texto moderno, apressando a vinda do dia de Deus. Não é suficiente apenas aguardar, por isso temos de apressar. Como podemos apressar a vinda? A Bíblia diz-nos muito claramente. Volta para Mateus 24. No início deste capítulo, os discípulos perguntaram a Jesus qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. E na sua resposta, Jesus enumera uma série de sinais: terremotos, pestes, iniquidade e assim por diante. Mas só em Mateus 24:14, ele dá uma resposta específica. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando virá o fim? Quando o evangelho do reino for proclamado por todo o mundo, como um testemunho a todas as nações. Quem é responsável por proclamar o evangelho do reino? Somos nós. Então, como podemos apressar a vinda? Proclamando o evangelho do reino. Por outro lado, se não fizermos isso, não estamos apressando a vinda, estamos atrasando-a. E se considerar toda a agonia e sofrimento no mundo de hoje, de ser responsável pelo prolongamento disso, é uma responsabilidade terrível. Mas a responsabilidade recai sobre nós cristãos, se nós não fizermos o que podemos para apressar a vinda daquele dia. Uma resposta em Apocalipse 19, 7 e 8. Este é o louvor que está acontecendo no céu. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já a sua esposa se aprontou. O casamento não pode acontecer até que a sua esposa, a noiva, já se tenha aprontado. O estado da igreja afeta a vinda do Senhor. O Senhor não pode vir para a sua noiva até que ela se tenha aprontado. O Senhor não pode vir para a sua noiva até que ela se tenha aprontado. Vivi em muitas nações e culturas diferentes. Nunca vivi em qualquer cultura ou nação onde uma noiva não se esforçasse para ficar pronta para o dia do seu casamento. Não importa qual a sua cor ou idioma. O mesmo é verdade para a igreja. A igreja tem de se aprontar. O versículo seguinte fala sobre a nossa veste nupcial. Versículo 8. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Observe, temos de vestir linho puro, fino, brilhante. E o linho fino são os atos justos dos santos. Quando tu e eu acreditamos sinceramente em Jesus e comprometemos-nos as nossas vidas a Ele, a sua justiça é-nos imputada. E a Escritura diz que ficamos justificados, somos considerados justos. Mas isso não é o que a Escritura está dizendo aqui. Ela está falando sobre os atos de justiça dos santos. A justiça imputada terá de manifestar-se em justiça em ação. É desse material que a nossa veste nupcial será feita. São os atos de justiça dos santos. Já cheguei a dizer, de acordo com a minha observação, a igreja contemporânea tem apenas tecido suficiente para fazer um biquíni, mas isso não é adequado para um casamento. Então, a outra maneira com que podemos apressar a vinda do Senhor será realizando os nossos atos de justiça, assim fornecendo a nós mesmos o tecido suficiente para fazer a roupa apropriada para o casamento. 4 maneiras práticas de expressar a obediência à palavra de Deus. Depois de, com o que tenho transmitido até aqui, ter colocado de certa forma um alicerce, quero agora falar de 4 maneiras práticas de expressar a nossa obediência à palavra de Deus. Alinhar com o propósito de Deus. O número 1 é alinhar-se com o propósito de Deus. Deus tem um propósito, que é claramente revelado no início do Novo Testamento. Deus nunca alterou seu propósito. Ele está trabalhando nesse sentido de forma consistente. O que é afirmado numa passagem muito familiar que chamamos o Pai Nosso. Mateus 6, 9 e 10. Pai nosso
que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a abordagem, não é uma oração. A primeira oração específica é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é o objetivo primordial de Deus? É que venha o seu reino. E só podemos alinhar-nos com Deus e com seu propósito quando estamos alinhados com a vinda do reino de Deus. Quando tudo o que fazemos é, em última análise, dirigido para a vinda do reino de Deus. No mesmo capítulo de Mateus, o versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quando Deus diz primeiro, ele quer dizer em primeiro lugar, não segundo ou terceiro. Por outras palavras, a nossa principal preocupação na vida terá de ser a vinda do reino de Deus. Preocupação na vida terá de ser a vinda do reino de Deus. Sou ingênuo o suficiente para acreditar que não há outra solução para os males da humanidade. Somos confrontados todos os dias através da imprensa com toda a agonia e instabilidade da humanidade. Pessoalmente, acho que as pessoas são ingênuas quando acreditam que o homem pode resolver esse problema por si mesmo. Fiquei um pouco chocado quando o presidente Bush, em relação à Guerra do Golfo, disse que uma nova ordem de justiça estava sendo iniciada. Considero que é uma declaração extremamente ingênua para um líder de uma grande nação. Quero dizer que não vou cair nessa sua nova ordem mundial. Não me impressiona. Mas o homem tem acolhido a ideia, por centenas de anos, de que pode resolver os seus próprios problemas, trazer paz e justiça à Terra. Diria que hoje nós estamos provavelmente mais longe disso do que alguma vez estivemos, em qualquer momento na história humana. Então, não tenho vergonha de dizer que acredito que a única solução definitiva e realista para a raça humana é o estabelecimento do reino de Deus na Terra sobre o seu governante nomeado, Jesus Cristo. Não me considero intelectualmente inferior ao acreditar nisso. Não acredito que seja uma superstição piedosa. Creio que é uma avaliação realista da situação do mundo e da natureza do homem. Sendo assim, estou comprometido com a vinda do reino de Deus. E no que depender de mim, com muitas fraquezas e fragilidades, a minha vida é direcionada para este fim. Acontece que sou um pregador, tenho um ministério de ensino. E pela graça de Deus, os meus ensinamentos estão agora chegando a praticamente todas as nações da Terra por meio de quase todas as formas de comunicação. Essa é a expressão prática na minha vida do meu compromisso com a vinda do reino de Deus. Agora, não é chamado para fazer o mesmo que eu, mas é chamado para fazer alguma coisa. E, em primeiro lugar, precisa estabelecer as suas prioridades. Não é buscar o reino de Deus quando lhe convier ou quando tiver atendido a todas as coisas que lhe dizem respeito. Buscai-o primeiro. E quando Deus diz em primeiro lugar, ele quer dizer em primeiro lugar. Enquanto estava a preparar esta mensagem, recebi um retrato vívido na minha mente do profeta Jonas. Conhece a história de Jonas? Deus disse: ide para Nínive e pregai o que eu lhe digo. Nínive era a leste e Jonas foi na direção oposta. Ele foi para o oeste. Penso que a razão por que ele não queira pregar em Nínive era estar com medo de que o povo se arrependesse. E Nínive era o inimigo político número 1 do seu povo, Israel. Assim, ele não queria fazer nada que pudesse beneficiar a causa deles. Essa é a minha opinião pessoal. Coisa notável é quando Deus finalmente conseguiu o que queria com Jonas. A maior experiência da conversão registrada na história aconteceu através dele. Toda uma cidade acredita-se que pelo menos 6.000 pessoas foram convertidas. Mas antes que isso acontecesse, Jonas teve de aprender uma lição. Isso é muito interessante. Ele vivia nas montanhas da Galileia e quando ele virou as costas para Deus, cada passo que dava era um passo para baixo. Ele foi das montanhas para as planícies, das planícies para o porto, do porto para o navio. E isso não foi o fim, do navio para o mar. Que isso seja um aviso para todos.
Quando virar as costas para Deus, cada passo que der será um passo para baixo. Quando virar as costas para Deus, cada passo que der será um passo para baixo. Deus estava vigiando Jonas e quando o navio saiu, está escrito que o Senhor mandou ao mar um grande vento. E todos estes pagãos começaram a clamar a Deus e a pedir ajuda. Onde estava Jonas, o único que conhecia o verdadeiro Deus, o único que tinha resposta? Vamos ler. Jonas 1:5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Sabe o que o fez dormir? A má consciência. Ele não podia enfrentar a vida. Conheci pessoas que se refugiaram no sono. Conheci uma senhora que, se as coisas dessem errado, dormia durante 17 horas. Essa era a sua forma de escapar da vida. E o mestre do navio, que não era crente, chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Sabe, há muitos Jonas no mundo de hoje. Tiveram um chamado de Deus. Sabem muito bem o que Deus queria que fizessem, mas não lhes convém e então viraram as costas para Deus. E agora, enquanto o mundo se agita na tempestade, onde estão eles? Embaixo, na parte inferior do navio, dormindo. Essa é uma situação trágica. Caro leitor, estará talvez fazendo o mesmo papel que Jonas? Sabe que Deus o chamou e deliberadamente virou as costas a ele? E quem sabe como é que esta carta chegou às suas mãos? Quem sabe se essa é uma oportunidade para mudar a sua mente? Pensa nisso. Jonas, o único homem que conhecia o verdadeiro Deus, o único que tinha resposta. Todos os pagãos em torno dele oravam fervorosamente e ele estava lá embaixo nos lados do navio dormindo. Que imagem vívida de multidões de cristãos de hoje embaixo do navio dormindo, porque não estão dispostos a enfrentar a realidade. Muito bem, esse é o número 1 das minhas recomendações. Alinha-se com o compromisso de Deus, que é a vinda do seu reino. Deus nunca mudou, nunca variou. Esse é o seu objetivo. Cultivar a perseverança. A segunda maneira prática é cultivar a perseverança. Voltemos a Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mas o versículo anterior a este diz: Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Jesus tem estado a falar sobre todos os problemas e dificuldades e agonias que estão por vir sobre a nação. E então ele diz: E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a tradução em inglês, mas o grego é mais específico. Diz que aquele que tem perseverado até o fim será salvo. Na verdade, é mais específico do que isso. Jesus diz que aquele que tem perseverado até o fim é este que será salvo. A tradução em inglês não mostra isso suficientemente e vividamente. Quem será salvo? Aquele que tem perseverado até o fim. Então, está salvo agora. Mas para continuar salvo, tem de perseverar. Está salvo agora. Mas para continuar salvo, tem de perseverar. Lucas 21, que é uma passagem paralela, é novamente o discurso que Jesus deu. Ele diz no versículo 17 e seguintes: E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Obviamente que deve referir-se aos cristãos, porque são as pessoas que são odiadas por causa do nome de Jesus. Essa é uma daquelas promessas que as pessoas não colocam na sua caixa de promessas. A próxima promessa, talvez já colocam: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Portanto, isto refere-se à ressurreição, porque muitos dos cristãos que foram martirizados, os seus corpos estavam totalmente destruídos. Mas na ressurreição, se perseverar, aparecerá com uma cabeça cheia de cabelos. Nem o cabelo em falta. Isso é uma garantia de Jesus. Depois ele diz:
na vossa paciência possuí as vossas almas. Lucas 21:19. Não transmite bem o significado. Vou dar-lhe a minha versão, a versão Prince. Perseverando, obterão as vossas almas. Quero dizer, pode verificar se quiser, mas olhei bem para as palavras e essa é a minha compreensão delas. Por outras palavras, qual é o preço que tem de pagar para a salvação da sua alma? Numa palavra, a perseverança. Sabe, há coisas que temos de comprar, mas não com dinheiro. Há outra moeda divisa com que comprar algumas coisas. Em Isaías 55 diz: Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Tem de comprá-los, mas sem dinheiro. Na parábola das virgens sábias e loucas, as insensatas que não trouxeram óleo suficiente, as sábias disseram: Ide comprai óleo e azeite. Mas enquanto elas estavam comprando, o noivo chegou e elas perderam-no. O óleo, o azeite, nós sempre o entendemos como sendo um tipo, uma figura do Espírito Santo. Não pode comprar o Espírito Santo com dinheiro, mas tem de o comprar com a oração, com a espera em busca por Deus, com o tempo gasto na palavra. Caso contrário, quando a lâmpada se apaga, não terá nada para reabastecê-la. E em seguida, em Apocalipse 3, falando à igreja de Laodiceia, Jesus diz: Sei-lo-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas. Isso não é comprado com dinheiro, mas é comprado. E como entendo, aqui em Lucas, Jesus diz que tem de comprar a salvação da sua alma com a sua perseverança. Se não perseverar, estará perdido. Pois a escritura que Ruth e eu proclamamos muitas vezes: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Consegue dizer isso? Quero dizer, sei que consegue dizer as palavras, mas isso é verdade para si? Sabe, começamos a proclamar essa escritura depois de Deus nos ter convencido que não era verdade conosco. Quando estávamos passando por certas provações, não penso que reclamamos, mas nós certamente não as consideramos motivos de alegria. Por isso, tivemos de confessar isso como um pecado. E nós estamos tentando fazer melhor. Mas Tiago disse: terem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago 2. Por quê? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 3. Tenho observado no Novo Testamento que cada teste, porque um cristão passa, em última análise, é uma prova de fé. Pode assumir muitas formas, mas o que está sendo testado é a sua fé. E então Tiago diz: e a perseverança tem a sua obra perfeita. Tiago 4. Não pare antes do tempo. Não comece a suportar para seguir desistir. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Anteriormente, perguntei-lhe: quer ser perfeito e completo, não faltando nada? Qual é a condição? Perseverança e nada mais. E só há uma maneira de aprender a perseverar. Sabe qual é? Perseverando. Uma outra palavra parecida usada na Bíblia é longanimidade. E sabe como aprende a ter longanimidade? Guardando o ânimo ao longo do sofrimento. Não há nenhuma outra maneira de fazê-lo. Conheço um irmão, um ministro, a qual uma irmã se dirigiu para a oração e disse: irmão, ore por mim para que eu saia desta situação. Não suporto o chefe com quem estou a trabalhar. Ele disse: não vou orar por si. Ainda não guardou o ânimo tempo, o longo suficiente. Vamos agora para o final de Tiago por alguns momentos. Quero recordar-lhe o quanto a perseverança está relacionada com a preparação para a vinda do Senhor. Tiago 5, 7 e 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos,
não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Bem-aventurados os que suportaram aflições. Vou falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A palavra que é usada aqui, principalmente, é paciência. Há 3 palavras em inglês relacionadas: paciência, perseverança e resiliência. Elas estão relacionadas, mas são distintas e todas elas têm o seu lugar na experiência cristã. Paciência é uma palavra derivada da mesma raiz latina que nos dá a palavra passiva. A paciência é essencialmente fazer nada. E Deus expressa paciência. Pedro diz que a paciência de Deus esperava nos dias de Noé. Deus não fez nada. Por 120 anos, deixou o homem ir em frente. Muitas pessoas concluíram: Deus não se importa. Isso não é assim. É a paciência de Deus. Muitas vezes, Deus exercita paciência. Ele não faz nada. Pergunta: como é que ele pode deixar Hitler avançar? A paciência de Deus. Então, paciência, em certo sentido, no bom sentido, é não fazer nada. E depois há a perseverança, que se poderia interpretar como fazer algo e fazê-lo persistentemente, sempre fazendo, não parando. E finalmente, há a resistência, o suportar. A palavra grega significa permanecer sob. Assim, se está sob todo tipo de pressões, a resistência é permanecer lá, é suportá-los e não tentar escapar deles. Portanto, temos esses 3 aspectos da conduta cristã: paciência, perseverança e resistência. Todos estão envolvidos na preparação para a vinda do Senhor. Assim, vamos ler alguns versículos de Tiago 5. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Versículo 7. Sabe, acho que para a maioria dos homens, servos do Senhor, a paciência é a coisa mais difícil de conseguir. Acho que as mulheres são melhores na área da paciência do que os homens. E isso não significa que sejam boas. Quero dizer, eu era um cristão pelo menos 30 anos antes de ter percebido que o pecado que me acompanhava era impaciência. Nem estava convencido disso. Mas quando comecei a lidar com isso, comecei a perceber que peso, que grande influência isso tinha sobre mim. Tudo bem, vamos continuar. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Nos dias de hoje, há muitas pessoas que querem afirmar serem profetas, mas não tenho a certeza de que estejam seguindo o padrão bíblico, porque não há nada de muito glamouroso em ser um profeta. De acordo com a Bíblia, é doloroso, significa isolamento, perseguição. Preguei uma vez no Ghana, na África, sobre os ministérios do corpo, apóstolos, profetas, evangelistas, etc. Tinha uma audiência, penso eu, de 3.000 pessoas, a maioria homens jovens. Foi maravilhoso. Então, depois de lidar com o ministério do apóstolo por um bom tempo, disse: quanto de vocês gostariam de ser apóstolos? Então, muitos deles colocaram as mãos para cima. Eu disse: esperem um momento, deixe-me ler a descrição do trabalho antes de se listarem. Abri em 1 Coríntios 4, que é muito vívido na NVI. Isto é o que diz. Acho que se aplica realmente ao povo contemporâneo, carismático. 1 Coríntios 4, começando no versículo 8. Vocês, dirigindo-se aos cristãos coríntios, já têm tudo.
já tinham o evangelho pleno. O que querem? Já se tornaram ricos. E quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Essa é a descrição do Novo Testamento de um apóstolo. Se quer uma descrição do que é ser um profeta, Hebreus 11, 37 e 38. Isto é o ministério profético. Foram apedrejados, cerrados. Era Isaías. Tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Quantos querem ser profetas nessas condições? O que é preciso? Perseverança, resistência. Voltemos ao versículo 10 de Tiago 5. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Não um exemplo de glamour, mas de aflição. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5,11. Ao ler esses versículos, verá que o tema é a paciência, perseverança, resistência. E isso é o padrão para o povo de Deus que se está preparando para o retorno do Senhor. Tremo muitas vezes quando ouço a maneira irresponsável com que as pessoas falam hoje sobre os ministérios e os dons. É difícil ter um ministério no corpo de Cristo. Quanto mais mal fizer ao diabo, mais ele vai lutar contra si. Se não está preparado para o conflito e agonia, é melhor renunciar. 3. Esperar. A terceira expressão prática, talvez a mais difícil, é esperar. A importância da espera está quase totalmente esquecida na igreja contemporânea. E mesmo assim, é uma parte central na nossa preparação para o retorno do Senhor. Hebreus 9, 28. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Para quem ele aparecerá? Para aqueles que o aguardam com grande expectativa. Mas algumas traduções não usam o com grande expectativa, mas é uma preposição dupla no grego. Acho que com grande expectativa representa com precisão o significado real da palavra. Não é apenas esperar por ele, mas estar ansiosamente à espera. Um amigo meu tem uma forma bastante divertida de se expressar, e ele diz que quando o Senhor voltar, ele espera para ouvir algo mais de nós do que é bom tê-lo de volta. Se nós estamos esperando ansiosamente por ele, teremos mais a dizer do que isso. Em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, temos uma passagem muito notável que fala sobre o testemunho das pessoas naquela região acerca da experiência dos cristãos de Tessalônica. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou
dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então, essas pessoas voltam-se para Deus, como resultado do ministério de Paulo, para fazerem duas coisas. E não há nenhuma sugestão de que uma seja mais importante que a outra, para servir o Deus vivo e esperar por seu Filho do céu. Vê, como cristãos, somos todos chamados a servir, mas também somos chamados a esperar. Falei com ministros e obreiros cristãos em muitos lugares e às vezes faço essa pergunta: o que requer mais fé? Trabalhar ou esperar? E nunca, jamais me responderam que é preciso mais fé para trabalhar do que para esperar. O verdadeiro teste de fé é esperar. E é um teste a que todos nós estaremos sujeitos, porque somos todos chamados a converter-nos dos ídolos para servir a Deus e para aguardar o seu Filho. Vejamos agora o versículo 5 em Isaías 64, que está tão vívido nesta tradução da NVI. Descreve uma particularidade única do Deus verdadeiro. Diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Qual é a característica única distintiva de Deus? Ele age em favor daqueles que esperam nele. Em João 9,4, Jesus diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Entende isso? Está vindo sobre a terra uma noite de escuridão. Quando o trabalho estiver acabado, só vamos fazer uma coisa: esperar. Vamos esperar satisfeitos se tivermos feito o nosso trabalho. Mas será intensamente frustrante quando a noite descer e disser: mas deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter estado lá, porque vai ser tarde demais. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A única coisa que podemos fazer é esperar, e não sabemos quanto tempo vamos ter de o fazer. Sabe o que observei sobre as provações de Deus? Ele dificilmente lhe diz: esta é uma provação, e se aguentares durante 6 meses, estarás passado. E alguns de nós chegamos a 5 meses e 29 dias e desistimos. Nós não sabíamos que faltava só um dia. Nunca desista. Não há precedente na Bíblia para desistir. Deus determina quanto tempo o teste vai durar. Nós não determinamos isso. A espera é um dos testes a que Deus quase sempre rejeita os servos que pretende usar. Vou dar apenas uma pequena lista. Abraão: vais ter um filho que será o governante de uma nação, que será única na terra. Quanto tempo ele teve de esperar? 25 anos. Enquanto isso, a sua querida esposa Sara tentou ajudá-lo e complicou as coisas. É interessante, ela disse: ouve-me, faz o que eu digo. Primeiro de tudo, tem um filho de Agar, e muito tarde ela disse para se livrar da criança. Esse é o conselho da carne, é inconsistente. Diz-lhe para fazer uma coisa e depois cancela. Mas Abraão tornou-se o homem que era, por esperar. Ele teve de ver a sua esposa passar a idade de ter filhos e ainda esperar. Espanta-me que Abraão seja tão altamente classificado na Bíblia, porque o que ele fez? Bem, essencialmente, ele era um fazendeiro de gado, próspero, e ele vagueou pela área da extremidade leste do Mediterrâneo, cuidando dos seus rebanhos e das suas manadas. Ele não fez nada muito dramático, até que chegou o momento em que ele estava disposto a oferecer o seu filho Isaque. Muitas vezes questionei-me o que tinha fez Abraão, que levou Deus a estimá-lo tão intensamente que ele foi chamado amigo de Deus. Não tenho a certeza da resposta, mas acho que uma maneira dele ganhar o favor de Deus foi esperando. Está em vias de perder o favor de Deus, se não esperar. E então temos José. Gosto muito da passagem no Salmo 105 que fala sobre José. Acho que até certo ponto posso identificar-me com isso, por experiência própria. Salmo 105, 17 e seguintes.
mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões. Foi posto em ferros. Alguém disse que o ferro entrou na sua alma também, até o momento em que a palavra pronunciada sobre a vida dele se realizou. Esta mesma palavra do Senhor o provou. Vê, isso é um teste. O Senhor dá-lhe uma gloriosa e tremenda promessa. E depois disso tudo segue no sentido oposto. Em vez de se tornar o governante dos seus irmãos, acaba na prisão, no Egito. E não consigo pensar num lugar pior para se estar na cadeia do que no Egito. O que Deus estava fazendo? Atestá-lo. Qual foi o teste? Esperar. Podemos também olhar para Moisés. Diz em Números 12:3, Moisés era o homem mais manso da terra. Como Moisés aprendeu a mansidão? Ao esperar 40 anos. Alguém perguntou a um pregador amigo meu, por que Deus manteve Moisés à espera por 40 anos? A resposta foi, porque ele não poderia fazê-lo em 39. Deus não vai terminar até que o teste esteja completo. Quando Moisés pensava que poderia retirar Israel do Egito, era um jovem muito arrogante. 40 anos mais tarde, ele era o homem mais manso da terra. E ninguém, exceto Jesus, já exerceu tanta autoridade como Moisés o fez. Então, se quer ter autoridade, sabe o que precisa cultivar? Mansidão. Deus não pode confiar sua autoridade aos arrogantes, aos orgulhosos, aos autoassertivos. Se quer ter autoridade, precisa cultivar a mansidão. Sabe qual a condição para a promoção no reino de Deus? É muito fácil, é humilhar-se. Todo aquele que se humilha será exaltado, mas por outro lado, todo aquele que se exalta será humilhado. Tem a escolha. Essa é uma lei inalterável que governa o universo. As pessoas falam sobre quebrar as leis de Deus, mas isso não é verdade. Nós não quebramos as leis de Deus. As leis de Deus quebram-nos se nós as quebrarmos. As leis de Deus quebram-nos se nós as quebrarmos. Vamos pensar sobre Davi por um momento. Um outro jovem a quem foram dadas tremendas promessas de Deus. E a seguir, passou provavelmente cerca de 15 anos vivendo, como ele mesmo disse, como um cão ou uma perdiz nas montanhas, fugindo do homem que ele deveria suceder como rei. Por que Deus permite isso? Na verdade, porque Deus ordena isso. O que está procurando? Numa palavra, a perseverança, resistência. Não se pode ignorar a perseverança. Sabe com quem estou falando no momento? Comigo. Não pode ignorar a perseverança e entrar nas promessas de Deus. Não pode ignorar a perseverança e entrar nas promessas de Deus. Pode chegar até um certo ponto, mas a plenitude é somente através da perseverança. E justamente quando parece impossível realizar-se, essa é a hora de perseverar. Não desista. Eu gostaria de dizer-lhes, está numa provação, está fazendo bem. Aguente-se, não volte atrás, não desista, Deus é fiel. Já me perguntaram por vezes se tivesse uma mensagem para deixar para a posteridade, qual seria? Respondo sempre que posso dá-la em 3 palavras: Deus é fiel. Vou dizer-lhe outra coisa sobre a espera. Ela faz com que percebamos cada vez melhor a nossa dependência de Deus. Não posso fazer nada, não posso fazer acontecer. Não sei quando ele vem, somente dependo dele. Em Israel, às vezes, a nossa eletricidade falha por razões que não podemos analisar. Estamos a meio de um cozinhado ou alguém está a engomar, nós telefonamos e eventualmente apanhamos o nosso eletricista. É meio-dia, ele diz. Vou tentar estar aí por volta das 4 horas. Então, o que vamos fazer durante 4 horas? Nós esperamos. E ao fim de 4 horas, só sabemos uma coisa: precisamos do eletricista. Estamos dependentes dele. Assim, a espera faz-nos perceber, numa dimensão completamente nova, a nossa dependência de Jesus. A espera faz-nos perceber a nossa dependência de Jesus. 4. Cultivar uma atitude positiva e expectativa.
A quarta maneira prática de expressar a obediência à palavra é cultivar uma atitude positiva e expectativa. Alguém disse: todos nascem quer otimistas, quer pessimistas. Sei muito bem como eu nasci. Nasci um pessimista. Além disso, fui educado para ser um pessimista. Quero dizer, os meus pais eram pessoas boas, mas na minha casa, se não andasses preocupado, deverias ficar preocupado com o fato de que não estavas preocupado. Aconteceu que eu fui salvo, batizado no Espírito Santo e tinha um ministério, mas não tinha superado o pessimismo. E isso provocou na minha vida a depressão. Embora outras pessoas estivessem sendo salvas, estava lutando incessantemente contra esta nuvem escura que se instalou sobre mim. E fiz tudo. Quer dizer, conhecia as Escrituras muito bem. Sabia que tinha de considerar-me morto e considerei-me assim tantas vezes. Mas simplesmente não tinha qualquer significado. E assim não se resolveu o problema. Um dia estava lendo em Isaías 61:3 e li: vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E quando li a frase espírito angustiado, disse o Espírito Santo para mim: esse é o teu problema. De repente percebi que não estava lidando comigo mesmo. Não eram as minhas atitudes mentais. Era uma pessoa que me estava atormentando dia e noite. Percebi que era uma pessoa que me tinha conhecido desde a infância. Conhecia cada fraqueza minha. Sabia exatamente quando atacar-me. Além disso, percebi que era o que poderíamos chamar de um espírito familiar. Era um espírito que tinha descido através da minha família. Identifiquei exatamente a mesma condição no meu pai. Invoquei o nome do Senhor e fiquei liberto daquele demônio. Ó sim, fui salvo. Falei em línguas, preguei o evangelho, mas precisava ser liberto de um demônio. Fiquei tão envergonhado com isso que não contei a ninguém durante 10 anos. E então o Senhor forçou-me para que me abrisse acerca disso ao confrontar-me com uma mulher possuída por um demônio, em frente do meu púlpito, no domingo de manhã. Tinha acabado de pregar que não importa o que o diabo faça, Deus tem sempre a última palavra. E surgiu uma mulher contorcendo-se como uma cobra na frente do púlpito. A mesma mulher que costumava tocar piano nas nossas reuniões de adoração. Sabia que tinha de provar o que acabei de pregar ou então parar de afirmar isso. Então tive de agir. E essa mulher foi libertada. Mas levei 10 anos a partir do momento que eu próprio tinha sido liberto, até estar disposto a enfrentar a questão em público. Mas estou falando nisso porque uma vez que eu fui liberto, Deus mostrou-me que tinha feito por mim o que eu não poderia fazer por mim mesmo. Mas Ele não faria por mim o que poderia fazer por mim mesmo. Ele mostrou-me que tinha de mudar a maneira como pensava. Todas as vezes que uma sugestão ou reação negativas vieram à minha mente, tive de enfrentar isso como algo positivo da Escritura. E isso não se resolveu, conseguiu de um momento para outro. Foram necessários pelo menos 3 anos. Mas no final desse tempo, já não era um pessimista, mas algo acerca de ter uma atitude positiva. Ao finalizar esta carta, Romanos 12:21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Portanto, temos 2 opções e apenas 2. Podemos superar ou podemos ser superados, mas não há nada no meio. Quando somos confrontados pelo mal, só há uma coisa que é suficientemente forte para vencer o mal, e isso é o bem. Não podemos tomar uma atitude negativa. Não podemos simplesmente dizer que não é problema nosso. Nós temos de praticar ativamente o que é bom. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Só há uma coisa que é suficientemente forte para vencer o mal, e isso é o bem. Romanos 8:35 e os versículos seguintes diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro.
Isso é um ensinamento muito negativo, não é? Algumas pessoas opõem-se ao ensino negativo e dizem: irmão, ser positivo, mas o negativo também é verdadeiro. Acredito que, como cristãos, temos de enfrentar o negativo. Não podemos fechar os olhos ou virar a cabeça. Vêm aí problemas. Acredito que há muitos mais problemas para vir, mais do que a maioria de nós pode sequer imaginar no momento. Mas isso não significa que tenhamos de ser pessimistas. Qual é o comentário de Paulo? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. O que são todas estas coisas? Há uma lista: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou a espada. E Paulo diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Uma vez perguntei ao Senhor o que significava ser mais do que vencedor e percebi que a resposta que ele me deu foi esta: ser mais do que vencedor significa que entraste num problema, numa tribulação, superaste-o e saíste dele com mais do que tinhas quando entraste. Ficaste com despojos. Vejamos também 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Na verdade, é incrivelmente estúpido da parte do diabo pensar que ele poderia enfrentar Deus. O Deus que criou o universo inteiro e o mantém em perfeita ordem, e algum ser criado desafia este Deus. Foi um filósofo americano que disse sobre o diabo: ele é um burro consumado. Não estou a usar palavras vazias, só estou a mostrar que é o cúmulo da estupidez o que o diabo tem feito. Mais uma escritura e depois terminamos. Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Tenho pesquisado o Novo Testamento. Não consigo encontrar qualquer promessa lá, exceto para aqueles que vencerem. Só tem duas opções: ou superar ou ser superado. Então, temos de decidir. Posso superar, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas eu tenho que decidir. Tenho de cumprir as condições. Como aplicar o que acabamos de ler? Caro leitor, é um Jonas? Recebeu um chamado de Deus e recusou? Ou talvez esteve dormindo lá embaixo no navio, mas por algum ato da providência de Deus, recebeu esta carta e depois de a ler percebeu: eu sou um Jonas. Estou correndo para longe de Deus. E cada passo que tenho dado, desde que virei as costas para Deus, tem sido um passo para baixo. Mas agora quero voltar para Deus. Quero reconhecer a minha rebeldia e voltar para Ele e submeter a minha vida a Ele. Quero dizer-lhe que Deus ainda o ama. Quero ajudá-lo, mas tem de tomar uma decisão. Se quer voltar para Deus agora, faça só uma coisa. No sítio onde está nesse momento, fique de pé e diga: sou um Jonas. Tenho estado a fugir de si, ó Deus, mas quero voltar. Quero que saiba que Deus o ama. Nunca desistiu de si, entende? Pode ter desistido dele, mas ele nunca desistiu de si. Obrigado, Senhor. Gostaria que repetisse esta simples oração: Senhor Jesus, peço perdão por me ter afastado de ti e ter seguido o meu caminho. Neste momento, arrependo-me. Converto-me para ti, submeto-me a ti e peço que seja feita a tua vontade na minha vida. Aceita-me como sou e faz de mim o que queres que eu seja. No nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.